Olha, quem cala consente, mas também quem se defende muito, alguma coisa pode estar escondendo. Bem, está circulando um vídeo onde o Marcos Feliciano quase que saiu às vias de fato com o Cabo Daciolo. E o motivo foi o fato do Cabo Daciolo ter profetizado que tanto Silas Malafaia como o Marcos Feliciano seriam maçons. Bem, após o seu discurso no Congresso, o Marcos Feliciano desceu irado e foi lá tirar satisfações com o Cabo Daciolo. Bem, em meio à briga e às trocas de acusações, o Marcos Feliciano fez a seguinte pergunta retórica, que mais parecia uma confissão. E a pergunta seria o seguinte: qual é o problema de ser maçom? Bem, eu entendo que essa pergunta, primeiro, deveria ser direcionada ao presidente da CGADB. Sim, porque pelo que eu entendo das Assembleias de Deus, tanto o membro comum como o pastor do Evangelho, eles não podem ser maçons. Mas agora está tudo mudado nas Assembleias de Deus, né? Agora nós temos pastores, antigamente não tinha pastores, agora nós temos pastores se divorciando aí, se casando novamente e continuando a pastorear. Antigamente isso era impossível nas Assembleias de Deus, e até temos alguns pastores dando os seus saltos para a eternidade e sendo louvados e reverenciados. Se acontecesse isso com um membro comum antigamente, esse membro comum era demonizado, esse membro comum nem receberia aí o auxílio do pastor para ir lá e fazer a cerimônia fúnebre. Né? Mas agora que os pastores estão se matando, está acontecendo certo revisionismo em relação a essa questão do suicídio. O que eu não acho negativo, né? Mas eu vejo aí sim uma certa crítica na mudança agora desse pensamento, quando essa questão do suicídio começa a atingir os pastores. Mas, enfim, a questão é o seguinte: as Assembleias de Deus aceitam pastores maçons? É errado, segundo as Assembleias de Deus, os pastores serem maçons? Ou está liberado? Isso é uma pergunta oportuna para o presidente da CGADB responder para nós, membros, e aqueles que são pastores, ficarem cientes do posicionamento da denominação. Mas, enfim, dentro da pergunta retórica do Marcos Feliciano, eu não entendi a postura do mesmo, porque se ele entende que não tem nenhum problema em ser maçom, por que ele foi lá tirar satisfações com o Cabo Daciolo? Se eu entendo que não existe demérito nenhum em ser maçom, que isso não macule nada a minha honra, por que eu vou lá arrumar um problema, quase que sair na briga, no tapa, com o Cabo Daciolo em relação a algo que eu não vejo problema nenhum? Eu sei que alguns vão argumentar o seguinte: não, o Cabo Daciolo prejudicou o Marcos Feliciano nas eleições. Mas o Marcos Feliciano ele conseguiu se reeleger como deputado federal. E eu entendo que o que aconteceu com o Marcos Feliciano, o fato dele ter tido uma quantidade de votos menor em relação às últimas eleições, não foi o fato do Cabo Daciolo ter profetizado que o Marcos Feliciano seria maçom. Foi o fato que aconteceu há quase 2 a 3 anos atrás, que foi o caso lá do escândalo da Patrícia Lesles. Quantos se lembram disso? Né? Que é uma história que está sendo investigada até agora. Parece que a versão do Marcos Feliciano é a versão mais confiável, a versão mais verossímil, mas a verdade é que isso prejudicou em muito a imagem do Marcos Feliciano. Então, colocar a culpa no Cabo Daciolo em relação a esse problema que o Marcos Feliciano teve em relação à sua imagem é realmente muita covardia. O Marcos Feliciano ele não perdeu ponto só porque o Cabo Daciolo, há 5 a 6 dias atrás, disse que o Marcos Feliciano seria maçom. O Marcos Feliciano perdeu votos simplesmente por causa desse escândalo da Patrícia Leslie. Isso aí é fato. Bem, o Marcos Feliciano também disse o seguinte: olha, você vai ter que provar que eu sou maçom. Primeiro ponto, que eu acho que o Marcos Feliciano ele está errando. Não, o Cabo Daciolo ele profetizou, ou seja, Deus falou com ele e ele profetizou que o Marcos Feliciano e o Silas Malafaia seriam maçons. É diferente do próprio Cabo Daciolo ele afirmar. Né? Então, no caso,
Se alguém tem que provar alguma coisa nessa história, é Deus, né? Se verdadeiramente Deus falou com Cabo Daciolo. E isso só o tempo vai dizer, né? Seria diferente se o Cabo Daciolo ele viesse a público e dissesse que tem provas, que algumas pessoas disseram, que ele viu o Marcos Feliciano na maçonaria, aí seria diferente. Agora, quando o Cabo Daciolo ele se levanta e diz que Deus falou com ele, aí não é o profeta que tem que provar alguma coisa, não. Aí é o Deus do profeta que tem que provar se verdadeiramente a palavra do profeta é verdade ou não. Então, vamos aguardar. Só o tempo vai dizer se de fato o Marcos Feliciano é maçom ou não. Mas eu gostaria de ler aí os seus comentários, saber aí o seu pensamento em relação a essa briga dos dois. Você concorda com a postura do Marcos Feliciano? Você acha que quem está errado nessa história é o Cabo Daciolo? Enfim, eu gostaria de ouvir e de ler a sua opinião. Bem, Deus abençoe a todos e até mais.